Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de abril e no resumido número 261, o fim dos ídolos. IA é cara demais. TikTok banido nos Estados Unidos. Cachorro robô lança chamas. Gringos caçam likes no Brasil. Encontros online e namoro sintético. Zuckerberg de barba e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana passada eu estive em São Paulo para apresentar o Futuro Resumido a convite das empresas BizBuy, Fiston e TGT. Futuro Resumido é um formato de palestra customizado para empresas. Foi muito legal, um almoço, eu sempre gosto de trocar ideias ao vivo, ouvir o que as pessoas têm pensado sobre tecnologia. E mais legal ainda que essas três empresas são do ramo. Se você pensa em aplicar o conhecimento do Resumido para sua empresa, é só você me chamar e contratar o Futuro Resumido. Além disso, em São Paulo teve o primeiro encontro presencial do Resumido, que aconteceu na Amplify. Foi muito bom conhecer vários ouvintes ao vivo. Eu e o Gabriel Borges, o meu anfitrião na Amplify, conversamos sobre Spatial Computing, a chegada do Apple Vision Pro, do Meta Ray-Ban e como esse novo estilo de interagir com as telas, sem as mãos, só com o olhar, de maneira imersiva, vai mudar a forma que a gente lida com os computadores. Será que é tudo hype ou é pra valer? Quem estava lá no encontro já sabe a minha resposta, porque eu fiquei muito impressionado com o Apple Vision Pro. Não tinha experimentado um até hoje. Tem uns vídeos no Instagram e no TikTok, se você quiser dar uma olhada em como foi. E ainda aproveitei para conhecer a piscina de ondas do Boa Vista Village, uma piscina com a tecnologia Perfect Swell. Eu conversei lá com um dos fundadores, o Eduardo Greenberg, e você pode assistir essa conversa, além do meu desempenho surfando, num Reels que eu publiquei no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. É incrível a capacidade de gerar ondas artificiais. Gente, falando tanto de inteligência artificial, eu fui parar numa onda artificial. É inacreditável. Queria agradecer novamente a todos os resumistas que compareceram ao evento por esse momento que já foi histórico aqui na caminhada do Resumido. Que tenha sido o primeiro de muitos. Vamos organizar mais outros em outras cidades. Quem tiver afim, me manda uma mensagem, que assim eu consigo entender onde tem gente suficiente pra gente organizar mais um encontro presencial do Resumido. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Já virou padrão uma banda estourar depois de viralizar nas redes sociais, e essa dinâmica também se repete para reviver bandas que estavam um pouco esquecidas ou até umas que nunca foram conhecidas do grande público, como é o caso do Pavement. A banda despontou nos anos 90 com o hit Cut Your Hair e agora eles voltaram com tudo por conta do TikTok. Em maio, o Pavement se apresenta em São Paulo como atração do C6 Festival, vivendo um momento novo na história da banda. Segundo a Popload, a música Harness Your Hopes, que nem era uma das principais músicas deles, explodiu no TikTok depois de servir de trilha para uma trend de fitness criada por um jovem lá de Utah. A trend fez tanto sucesso que essa é agora a música mais ouvida da carreira do Pavement. No Spotify, a faixa já tem 143 milhões de plays em pouquíssimo tempo. É mais que o triplo do que Cut Your Hair, que levou muitos anos para acumular 42 milhões de plays. E se você achou muito, então saiba que Harness Your Hopes toca cerca de 100 milhões de vezes por dia no TikTok. O Pavement, que não é bobo, também entrou na brincadeira e postou as suas próprias versões do desafio no TikTok. Agora é ver se esse sucesso online todo se traduz em uma fila gigantesca de gente querendo assistir a banda no Ibirapuera. Por mais que esse tipo de sucesso espontâneo e às vezes meio aleatório consiga dar chances a novos nomes e até reviver outros, os executivos da indústria musical estão perdendo o sono tentando descobrir por que está tão difícil surgir ou até mesmo criar, coisa que eles gostam, novos ídolos globais duradouros.
como foram a Madonna, o Rolling Stones e tantos outros que surgiram em décadas passadas. Segundo a Dazed, esse tipo de carreira está bem mais raro e a resposta pode estar relacionada justamente a essa nossa dependência das redes sociais. É tudo tão efêmero que poucos artistas estão construindo uma carreira. Na verdade, poucos artistas estão sequer construindo álbuns, nessa cultura de hits isolados que toma conta das playlists. Na tentativa de diminuir um pouco a influência dessas plataformas, a Universal Music tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo e retirou todo o seu catálogo do TikTok. Logicamente, o principal motivo era a questão de distribuição de receitas, mas desde que o TikTok explodiu durante a pandemia e virou a ferramenta número 1 para descobrir e promover talentos, os artistas são pressionados a manter uma presença digital forte, o que, segundo a Laura Lewis Poe, fundadora da Saffron, que é uma plataforma de desenvolvimento de artistas sem fins lucrativos, tem influenciado até mesmo os artistas independentes a seguirem esse mesmo caminho. Os verdadeiros divulgadores das músicas agora são os algoritmos. Isso mudou a forma como a música é promovida e criou uma necessidade de gerar conteúdo rápido na esperança de que algo seja percebido por esses algoritmos que ninguém sabe muito bem como funciona. O resultado é que o cenário musical está ficando mais simples, menos original e extremamente fragmentado. Para dar conta dessa base de fãs, alguns artistas estão começando a valorizar mais as conexões reais, fora do digital. Tipo o encontro do Resumido que aconteceu em São Paulo, né? Essa chance de encontrar ao vivo. A gente está vendo uma mudança nos valores, com artistas formando comunidades menores e mais dedicadas, em vez de buscar dominar o mundo. A era dos grandes ícones musicais, como conhecemos, pode estar mudando, mas a música, como sempre, encontra um caminho. Os carros autônomos estão próximos de virar realidade, mas para isso ainda falta se tornarem mais seguros. O Gizmodo informa que nos Estados Unidos um motociclista de 28 anos morreu após ser atingido por um carro da Tesla. O Tesla, que não é um carro autônomo, conta com dispositivos de piloto automático que permitem ao motorista só monitorar as ações do carro em determinadas situações. O motorista de 56 anos ativou esse piloto automático, se distraiu mexendo no celular e não viu quando o software do carro falhou e não detectou o motociclista. O motorista foi preso e acusado de homicídio. É bom lembrar que a Tesla exige que os motoristas fiquem sempre alertas durante o modo piloto automático, que atua muito mais como um copiloto. Um fenômeno interessante vem acontecendo no mundo dos aplicativos de namoro, segundo a Wired. Se antes eles eram tidos como uma forma dos jovens se encontrarem, os apps agora foram tomados pelos boomers. Essa geração, por volta dos seus 60 anos hoje em dia, é o grupo demográfico que mais cresce nesses aplicativos de relacionamento. Segundo a Field, mais um desses apps, usuários acima de 60 anos aumentaram 340% desde 2022. O Match.com, que é um gigante do setor, diz que a faixa dos 50 anos representa 26% dos usuários atualmente. Mas nem todo mundo está apostando nos apps de relacionamento, pelo menos não em relacionamentos com humanos. A IGN contou a história de um programador que investiu mais de $1.000 para criar sua própria namorada virtual. Combinando o ChatGPT para conversação, uma voz personalizada via Azure e uma imagem estilizada com auxílio do Stable Diffusion, o programador criou a sua própria namorada. Mas, apesar do sucesso inicial, essa relação bizarra começou a ter problemas porque a namorada começou a esquecer detalhes das interações passadas e isso dificultou o relacionamento. O programador decidiu acabar com essa versão e colocou a namorada em modo offline, mas já planeja melhorias para uma próxima versão. Ainda sobre a capacidade de robôs se passarem por humanos, você deve ter notado que aqueles testes CAPTCHA, que aparecem em alguns sites quando a gente precisa provar que a gente é humano e não um robô, tem que identificar imagens e coisas assim, estão ficando cada vez mais difíceis. O Wall Street Journal conta que esses enigmas online, que são essenciais para bloquear os bots, que podem comprometer a segurança dos sites, estão evoluindo e se tornando mais complicados até para nós, humanos. Isso porque os robôs estão também melhores em burlar essas barreiras. Lembrando que hoje em dia, 50% do tráfego da internet é gerado por bots. Enquanto robôs que conseguem burlar CAPTCHAs são um problema e precisam ser impedidos,
Nos Estados Unidos, robôs com lança-chamas são totalmente aceitáveis. Criado pela empresa Throwflame, o Thermonator, o primeiro cão-robô lançador de chamas do mercado, é uma arma em formato de cachorro que pode lançar chamas a até 9 metros de distância e vem equipado com Wi-Fi e Bluetooth, permitindo que os usuários controlem seus movimentos pelo smartphone. Ele também possui sensor para mapeamento de obstáculos, mira laser e navegação em primeira pessoa através de uma câmera. Parece mesmo uma arma de guerra, mas de acordo com a Wired, por incrível que pareça, esse robô é legal em 48 estados dos Estados Unidos e pode ser comprado por qualquer um por menos de $10 mil. As celebridades internacionais estão utilizando o poder de engajamento dos brasileiros nas redes sociais, comprovado por hashtags como Please Come to Brazil, que atormenta banda do mundo todo. Na semana passada, o Andrew McFarlane, conhecido por atuar como Tony em Eu, a Patroa e as Crianças, vestiu uma camiseta declarando amor aos fãs brasileiros num post no Instagram. Uma reportagem da Manuela Bahrein, na Piauí, diz que essa estratégia não é nova. O Vicente Martella, o Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris, fez a mesma coisa e viu seus seguidores dispararem de 300 mil para 2 milhões quase que da noite para o dia. Lembrando que o ator que interpreta o Chris pediu para os brasileiros pararem de deixar comentário nas redes dele. E não são só os astros da TV. Criadores de conteúdo no TikTok também já estão incorporando elementos da cultura brasileira, como passinhos de funk, para aumentar a visibilidade dos seus vídeos por aqui. Alguns até decidiram vir ao Brasil para criar conteúdos por aqui e assim ganham milhões de visualizações e, consequentemente, muito dinheiro. Um estudo realizado na Noruega analisou mais de 400 escolas de ensino médio que proibiram o uso de smartphones e descobriu que essas medidas têm efeitos positivos. Houve uma redução nas consultas de saúde mental entre as meninas e uma diminuição geral nos casos de bullying. Além disso, as meninas, principalmente, mostraram melhoras no desempenho acadêmico. Inspirado nesses resultados, o governo norueguês está agora endurecendo as regras sobre o uso de celulares nas escolas. O artigo Don't Believe What They Are Telling You About Misinformation, da New Yorker, que significa não acredite no que estão te falando sobre desinformação, destacou como teorias da conspiração muitas vezes funcionam muito mais como símbolos de identidade do que como fatos aceitos literalmente. Fatores como dissonância cognitiva fazem com que os indivíduos resistam a mudar essas crenças, até para não passar pelo desconforto de admitir que está errado. O viés de confirmação também leva as pessoas a favorecerem informações que apoiam as suas opiniões pré-existentes. E a desconfiança nas instituições e o desejo por uma explicação simples para eventos complexos servem de incentivo para aderir a essas teorias. Isso aí oferece um sentido de controle, de conforto psicológico durante tempos de tantas incertezas. O desafio é repensar como a gente lida com a desinformação, que é muito mais um sintoma de problemas sociais mais amplos do que uma doença por si só. All right, big day here. We are releasing the new version of Meta AI. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. And our goal is to build the world's leading AI and make it available to everyone. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, fez um alerta para os investidores de que os investimentos em inteligência artificial ainda vão levar alguns anos para dar lucro. Durante a apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, ele mencionou que apesar do lucro de 12 bilhões e do faturamento de 36 bilhões e 500 milhões de dólares, os custos com o desenvolvimento de IA precisam crescer ainda mais. Essa notícia deixou os acionistas preocupados, levando a uma queda de 15% nas ações da companhia. O temor é que a IA se torne um segundo metaverso, um projeto caro e que até agora tem consumido recursos sem trazer o retorno esperado. O Zuckerberg, no entanto, vê potencial de lucro a longo prazo, comparando a IA com inovações anteriores, como o Stories e o Reels, que eventualmente se pagaram. Enquanto a gente não descobre como as IA vão se pagar, os usuários abusam delas para coisas pouco úteis, mas extremamente inusitadas. Uma versão de um vídeo que o Zuckerberg fala sobre o último modelo de IA da Meta viralizou por um detalhe inusitado: o visual do Zuckerberg. O designer de aplicativos Mike Rundle achou que o Zuckerberg ia ficar mais cool com uma barba e usou um filtro do FaceApp para adicionar uma barba no CEO e publicou no X, antigo Twitter.
A imagem do Zuck barbudo viralizou e ele ainda está mais bronzeado, com um queixo mais proeminente. Isso aí gerou muitos comentários que ele tinha ficado mais atraente. E o próprio Zuckerberg entrou na brincadeira e repostou a imagem. E o Zuckerberg, é claro, é sempre zoado porque ele parece um androide com nenhuma expressão facial, né? Essa brincadeira traz à tona uma questão bem séria. Deepfakes como esse, por mais bobos que sejam, podem alterar a nossa percepção sobre figuras públicas, mesmo sabendo que a imagem é falsa. A professora associada de Ciências de Dados da Universidade da Virgínia, a Mar Hicks, falou sobre como essas imagens manipuladas podem mudar a forma como a gente vê alguém tão influente quanto Zuckerberg, para o bem e para o mal. E talvez não tenha sido à toa que ele tenha decidido repostar e participar da brincadeira justamente quando estava divulgando os dados de faturamento da empresa. E por falar em influência, o Wall Street Journal informa que o Sam Altman da OpenAI, o Satya Nadella da Microsoft e o Sundar Pichai da Alphabet foram anunciados como membros do novo Conselho de Segurança e Inteligência Artificial dos Estados Unidos. Criado pelo presidente Joe Biden, esse conselho tem a missão de orientar a aplicação de IA de forma segura em infraestruturas críticas, como redes elétricas e transporte. Eles se juntam a outros gigantes do setor que fazem parte do conselho e não dá para ignorar o claro conflito de interesses, já que todos eles têm um interesse comercial em promover o crescimento das suas empresas. Será que a IA resolve essas questões éticas? Você sabia que cerca de 60% dos empregos que existiam em 2018 não existiam em 1940? Um estudo publicado no Quarterly Journal of Economics analisou como as mudanças tecnológicas remodelam o mercado de trabalho, da diminuição de empregos em manufatura, por exemplo, até o surgimento de novas profissões, como motoristas de Uber e analistas de mídias sociais. Empregos deixam de existir e outros surgem de acordo com o avanço da tecnologia. Só que a pesquisa apontou um dado importante. A automação eliminou 2 vezes mais empregos entre 1980 e 2018 do que no período anterior, entre 1940 e 1980. E apesar de alguns empregos terem sido criados, muito mais deixaram de existir. Será que a gente está próximo de um desequilíbrio? Se uma máquina puder escrever como uma pessoa, o que isso aí diz sobre a criatividade humana? Na The New Republic, o Samant Subramanian analisa como os avanços tecnológicos estão desafiando a singularidade da escrita humana. Para ele, ferramentas como o ChatGPT e o Gemini produzem textos com uma eficácia tão impressionante que já fazem frente a um escritor humano. Mas escrever não é só uma questão de produção de texto. É sobre a experiência, sobre a jornada da escrita, que envolve incertezas, descobertas pessoais, coisas que o IA simplesmente não pode replicar. Escrever não é só colocar palavras no papel, é uma exploração da condição humana, algo que a IA nunca vai poder compreender ou replicar com profundidade. Pesquisadores italianos estão usando IA para um uso menos distópico: combater os depósitos ilegais de lixo. Utilizando imagens capturadas via satélite pelo Google Earth e pela Worldview, os cientistas treinaram um modelo que conseguiu identificar sinais de descarte ilegal em quase 3.500 pontos nas mais de 1.000 imagens que foram analisadas, principalmente do norte da Itália. Além de detectar a localização exata dos resíduos, essa tecnologia também é capaz de diferenciar tipos específicos de lixo com cerca de 90% de precisão. É torcer para analisar imagens da Amazônia e das nossas praias o quanto antes, hein? TikTok will be banned in the United States if it's not sold within a year. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A potential TikTok ban has been under consideration by members of the federal government. A ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, anunciou que não vai vender a plataforma de vídeos para continuar operando nos Estados Unidos, apesar do banimento do app ser quase inevitável a essa altura. O anúncio veio depois do presidente Joe Biden aprovar a lei que dá à ByteDance até 1 ano para vender o TikTok ou ser banida do mercado americano. Essa legislação é uma resposta às preocupações com a segurança nacional americana e o temor de que o governo chinês possa obrigar o TikTok a compartilhar dados dos cidadãos dos Estados Unidos com o governo chinês.
O CEO do TikTok, o Shou Zishu, anunciou que a empresa vai recorrer à justiça contra a nova lei que, para ele, é inconstitucional. Agora, mesmo que ele não consiga reverter a decisão do governo americano, a China também pode barrar uma venda do algoritmo do TikTok, porque, de acordo com as diretrizes do governo chinês, a exportação de tecnologias sensíveis exige uma autorização especial que talvez eles não deem. Os especialistas de mercado avaliam que, sem o algoritmo, o valor do TikTok ia ser drasticamente reduzido, já que é exatamente a capacidade de gerar recomendações precisas o principal atrativo do app. Enquanto isso, as plataformas concorrentes, como o Reels do Instagram e o YouTube Shorts, poderiam se beneficiar se o TikTok não conseguir manter a sua eficiência algorítmica. Será que vai nivelar por baixo e vão ocupar esse mercado todo? Ou será que vai acabar surgindo uma solução para o TikTok seguir? A seguir, cenas dos próximos capítulos. Joe Biden também assinou uma legislação que não só reautoriza, mas também expande os poderes de vigilância do governo americano sem mandado judicial. A medida permite que agências como a NSA e o FBI monitorem e armazenem comunicações de cidadãos dos Estados Unidos, como mensagens de texto, ligações e e-mails, supostamente para fins de inteligência estrangeira. De acordo com a Wired, isso infringe os direitos de privacidade dos cidadãos, e essa atualização da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira tem sido bem contestada por organizações de liberdades civis e pelas empresas de tecnologia. Em resposta às novas e rigorosas diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral, o Google anunciou a proibição de todos os anúncios políticos nas suas plataformas, incluindo aí o Google e o YouTube, durante o período eleitoral de 2024 no Brasil. A mudança na política do Google Ads entra em vigor em maio e é uma estratégia radical para cumprir a determinação do TSE, que exige que plataformas digitais ofereçam maior transparência, permitindo o rastreamento de anúncios em tempo real, incluindo detalhes como conteúdo, custo, anunciante e público-alvo. Como não vai conseguir cumprir isso, o Google barrou os anúncios. É um atalho, né? O Brasil precisa participar da corrida para liderar o debate global sobre a soberania e inteligência artificial. Segundo especialistas do projeto CyberBRICS, da FGV Direito Rio, o país deve focar em facilitadores como dados, algoritmos e capacidade computacional. Com a presidência do G20 e a COP30 no horizonte, o Brasil pode ainda liderar uma visão sustentável e soberana de IA. O objetivo é a criação de uma infraestrutura de IA robusta e independente para evitar se tornar uma colônia digital. E estudantes brasileiros conquistaram 9 medalhas no maior torneio de robótica do mundo, realizado em Houston, nos Estados Unidos. A equipe Los Atômicos, de Araras, em São Paulo, ganhou o título de melhor projeto na categoria de 9 a 16 anos, com um tabuleiro de xadrez controlado por voz, voltado para a inclusão e acessibilidade. O Brasil também garantiu os 2 primeiros lugares na categoria principal. O evento contou com a participação de 144 estudantes brasileiros de escolas públicas e privadas e é a maior delegação do Brasil até hoje. Antes das dicas de ver, ler e ouvir, um lembrete que quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, né? É @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads, @urbe, URBE no Twitter, e também tem o youtube.com/resumido. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97969 5848. Entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post com todas as reportagens comentadas em cada episódio lá no resumido.cc e também fica um canal para a gente trocar ideias. Acho que muita gente quer saber o processo de criação desse disco e se você acredita nos deuses astronautas e na agricultura celeste. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Para mim, esse é
um dos meus melhores trabalhos. Eu posso dizer para você, eu tenho... O artigo Os Códigos Secretos por Trás de A Tábua de Esmeralda, da BBC News Brasil, fala sobre os mistérios e influências alquímicas no icônico disco do Jorge Ben, o melhor disco da história, na minha opinião. Inclusive, a reportagem cita a minha mal-sucedida movimentação para convencer o Jorge a fazer um show do disco lá em 2011. Foi por pouco, mas não rolou não. Eu vou ficar sem realizar esse sonho. O texto revela como um encontro em Paris com Gilberto Gil e uma reunião de alquimistas do século XV inspiraram Jorge a incorporar os temas de misticismo, negritude e alquimia nas suas músicas. O disco é cheio de códigos e metáforas que atravessam a negritude, a história, o conhecimento filosófico africano, e é um convite a refletir sobre como a alquimia pode servir de metáfora para as transformações pessoais e sociais. O texto traz muito mais detalhes dessa história, mas se só de ouvir falar do disco já te deu vontade de escutar, essa dica já valeu a pena. Hey everyone, I'm Rick Beato. On today's episode, I'm going to count down my top 40 greatest sounding albums of all time. Today, I want to talk you through my top 20 albums of all time. My favorite albums of the year. Se tem um troço do qual eu nunca fui muito fã, são listas hierarquizando músicas, discos, times, o que quer que seja. E eu não gosto porque isso aí nunca faz sentido. É sempre comparar maçã com pera. Mas eu entendo que tem o seu valor. Eu já fiz várias listas de melhores discos na vida, seja no meu blog, o Urbi, ou participando de votações como a dos 100 maiores discos brasileiros eleitos pela Rolling Stone Brasil em 2007. Escrevi até resenha de alguns desses discos na publicação. O site Pudding Cool publicou um infográfico chamado What Makes an Album the Greatest of All Time? O que faz um disco ser o melhor de todos os tempos, que explora a evolução das listas da Rolling Stone, só que no caso americana, sobre os 500 maiores álbuns de todos os tempos, desde a sua primeira edição em 2003 até a revisão mais recente em 2020. A análise detalha como discos como What's Going On, do Marvin Gaye, saltou de 6º para o primeiro lugar, enquanto outros entraram pela primeira vez na lista, e como o fator de estarem ou não disponíveis em plataformas digitais é determinante para isso. De 2020 para cá já se passou uma eternidade, e a próxima lista da Rolling Stone deve trazer ainda mais mudanças. Se você quer saber mais sobre isso, o infográfico da reportagem é muito legal. I've grown up around phones, around social media, around being online and stuff, and spending a lot of time on technology. And one of the things that I've noticed from that... A cantora Clyro, que ficou conhecida quando a sua música Pretty Girl viralizou no YouTube, quando ela ainda era adolescente, hoje tem 25 anos e apresenta um programa na rádio NTS desde 2020. Sob a alcunha DJ Baby Bands, ela mostra uma seleção musical bem peculiar, cheia de música antiga e sempre bem climáticas, indo de The Paragons e Camille Yarbrough até Astrud Gilberto. Além disso, ela ouve mensagens dos ouvintes, quase sempre com reflexões bem pessoais e muitas vezes sem nem comentar, ela só fica escutando ou ri às vezes. Algumas das mensagens mostram como parte da geração Z tem a exata noção de que vive numa época ultra digitalizada e tem consciência que as coisas não eram assim antes, mesmo que para eles tenha sido sempre assim. Numa das mensagens do episódio mais recente, que é o 11, uma menina fala sobre como o flerte online muitas vezes não se confirma ao vivo, e muito porque todos os assuntos já foram conversados no chat. Na hora do encontro parece que resta pouco para descobrir, sem falar em as pessoas não saberem como lidar com o encontro ao vivo. É por coisas assim que eu ainda tenho esperanças de que essa hiperconexão alguma hora vai ceder. Dá para escutar os episódios no site da NTS e o link tá no resumido.cc. Nesse episódio você ficou sabendo que os ídolos estão perdendo seu lugar, sobre o alto custo de desenvolvimento e implementação de IA, da proibição do TikTok nos Estados Unidos, das vendas abertas do cachorro robô equipado com lança-chamas, do fenômeno dos influenciadores internacionais buscando popularidade no Brasil, das novas tendências de encontros online, do conceito de namoro sintético, da barba fake do Mark Zuckerberg e muito mais. E agora você já sabe, colabore para o Resumido crescer. Se você gosta desse podcast, recomenda para mais gente. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. A resenha, no caso, é no Apple Podcasts, onde quase sempre o Resumido está em primeiro lugar. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero.
é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas por mim, com animações do Peri Selmelman, que eu conheci finalmente pessoalmente no encontro de resumistas. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.